que o Alexandre de Moraes não é um cara querido. Ele não é um cara querido. Nós temos, o Alexandre e eu, várias pessoas que o conhecem. Eu não vou dizer que temos amigos em comum, mas várias pessoas que o conhecem. Dizem que ele não é uma pessoa agradável, não é uma pessoa simpática. Não é um cara, pô, querido, bonachão. Eu vou dar um exemplo. O Barroso é o oposto. Eu vou falar sobre os dois aqui. O Barroso é o oposto. O Barroso tem vizinhos aqui, amigos meus aqui em Key Biscayne, no apartamento. O Barroso é um cara que eu tenho vários amigos em comum com o Barroso. E todo mundo fala. Barroso é um gente boa. Fux também. Fux é outro que todo mundo diz que é gente boa. O Alexandre não. O Alexandre, as pessoas, inclusive, que conheceram ele no passado, nunca dizem que ele é um cara legal. E aí, eu digo pra você que você, com o tempo, vai fazendo inimigos. Você tem de um lado as pessoas virtuosas que não vão parar, e você tem de outro lado os inimigos que esses caras vão fazendo. E um dos exemplos dos inimigos que esses caras vão fazendo saiu na reportagem na Folha de São Paulo. Eu peço para tirarem as crianças da sala. Eu vou ter que abrir aqui Normalmente eu não coloco Folha de São Paulo, tá? Eu tô tendo que colocar aqui. Peço desculpas aqui, obséquio aqui a vocês, porque se vocês assistiram o eclipse solar, botem esse óculos do eclipse agora para ler a reportagem da Folha comigo. Mas tem que ser a Folha, porque a Folha é que tem o acesso aos ministros do STF. E essa reportagem saiu na Folha de São Paulo de ontem, do dia 15, que é assim: Barroso se indispõe com Moraes e Gilmar e corre risco de se isolar no STF. Barroso é o presidente do STF. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. E o presidente da corte impôs derrotas aos ministros em ações. E se você for ler a reportagem, você vai lendo a série de tretas que aparentemente vem acontecendo entre Barroso, que é o mais ideológico dos ministros, e Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E eu recomendo a leitura dessa reportagem, apesar de ser da Folha de São Paulo, porque a Folha conversa com alguns ministros. E eu não acredito que a Folha seria totalmente capaz de inventar. Se fosse sobre o Bolsonaro, certamente seria inventado, mas a Folha não falaria do STF sem ter alguma coisa aí por trás. A gente não sabe exatamente o quê, mas eles dizem aqui: ministros relataram à Folha sobre reserva, ou seja, isso foi vazado por algum ministro do STF. Repare, já tem ministro do STF vazando informação de futrica na corte para a imprensa, que a irritação de Moraes ficou maior porque o Barroso teria articulado nos bastidores a mudança de posição de Luiz Fux, que foi decisiva para o resultado do julgamento. Está falando aqui do julgamento sobre as sobras eleitorais. O presidente da casa é o Barroso, mas quem manda no Supremo Tribunal Federal? Ora, os caras que mais mandam no STF mesmo são o Alexandre e quem tem dado suporte a ele, que é o Gilmar Mendes. Reparem que a declaração do Barroso sobre a treta Musk e Alexandre de Moraes não foi a mesma que simplesmente chamou do Gilmar, que simplesmente chamou o Alexandre de tesouro, etc. Parecia a Dona Florinda, se referindo ao Kiko, uma coisa vergonhosa. Reparem, não. A posição do Barroso foi simplesmente: ora, isso é uma página virada, está pegando muito mal isso para minha corte, eu preciso que se pare de falar desse assunto, vamos esperar os autos, porque a gente vai ver, as pessoas falam muito, mas no final fazem pouco, etc, etc. Não há uma defesa do Alexandre nesse momento. Então a gente fica olhando e falando assim:
talvez, quem sabe, as coisas não estejam assim tão maravilhosas por lá, pelo reino do Xandaquistão dentro do STF. E eu digo isso para vocês porque uma hora os inimigos começam a sentir o cheiro de sangue. Os tubarões sentem o cheiro de sangue no mar. E eu diria que o Alexandre começou a sangrar. E aí todos os adversários que ele foi construindo ao longo do processo, que toleraram ele, começam a reparar, bom, Bolsonaro já não é mais um problema, ele está inelegível e o PT está no poder. Então, aquela utilidade do Alexandre já acabou. 2, para que a gente vai ficar com esse cara que é um arrogante, insuportável, com o rei na barriga e que tá fazendo muita besteira e no final vai acabar expondo a gente para uma situação pior? Eu acho que esse cheiro de sangue começa a ser percebido também pelos editoriais dos jornais. E essa notícia já é de um ambiente muito mais agradável. Tá lá no site do Paulo Figueiredo Show. Em geral, todas as notícias que eu coloco aqui estão no site do Paulo Figueiredo Show. Eu abri a da Folha para vocês entenderem de onde vinha. Era importante ali o contexto. Mas essa aqui tá dentro do Paulo Figueiredo Show. Porque neste domingo, para quem não observou, os jornais brasileiros começaram a publicar editoriais duros contra o Alexandre de Moraes. A Folha de São Paulo fez editorial contra o Alexandre de Moraes. O Estadão já ia fazendo, o Estadão ele faz um papel ali mais tucano, meio MBL, elite de São Paulo, etc, etc. Mas, vejam, um ano atrás isso era impensável. Nós temos Folha e Estadão fazendo editorial contra o Alexandre no mesmo domingo. É o sinal do cheiro de sangue. É o sinal do Alexandre sangrando. Olha, a Folha tá aqui, ó, que também controla o UOL, veículo de extrema esquerda, também Datafolha e tudo mais, disse assim: censura promovida por Alexandre tem que acabar. Ora, então há censura, há o reconhecimento da Folha de censura. Mas a Folha não falou nada quando eu fui censurado. Olha, inconstitucional impedir que alguém se expresse nas redes sociais, diz o editorial da Folha. O certo é punir apenas devido ao processo legal. Abre aspas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, com decisões solitárias, olha o isolamento do Alexandre. As decisões não foram sempre solitárias, não, mas vamos lá. Em inquéritos anômalos, inquéritos que são anômalos, eu estou falando de posições editoriais dos jornais, tá? Conduzidos pelo magistrado e não pelo Ministério Público, o órgão competente, o jornal reconhecendo a incompetência do Alexandre e a ilegalidade do chamado inquérito do fim do mundo. Quando publicaram o inquérito do fim do mundo, não teve uma palavra na Folha. Reinstituiu a censura prévia no Brasil. Ordens secretas, ordem secreta, crime de responsabilidade de Alexandre, proíbem cidadãos de se expressar nas redes sociais. O secretismo dessas decisões impede a sociedade de escrutinar a leitura muito particular do texto constitucional que as embasa. Leitura muito particular do texto constitucional, chamavam quando a gente lia o artigo 142 de leitura muito particular, mas aparentemente quem tem a leitura muito particular do texto constitucional é o Alexandre. Nem sequer os advogados aos advogados dos banidos é facultado o acesso aos éditos do grande censor. As contas se apagam sem o exercício do contraditório, nem a razão conhecida, escreveu a Folha. É claro que eles fizeram a ressalva, o Red, não, mas tem que ver o 8 de janeiro, os golpistas e etc. Mas há, pela primeira vez, uma admissão do jornal mais à esquerda do Brasil. Eles estão rivalizando muito com o Globo. O Globo deu uma guinada à esquerda muito forte nos últimos anos, talvez por razões financeiras, talvez por razões apenas ideológicas, talvez por ambas, mas nós temos pela primeira vez a Folha de São Paulo reconhecendo censura, reconhecendo inquérito inconstitucional, e eu digo para vocês, estes caras, essa passa a ser uma opinião permitida. Por isso que isso é importante, porque esta opinião era uma opinião marginal, que uma parte, a franja da sociedade podia ter. Entre os meios da elite, essa opinião não era aceita, porque o objetivo principal era retirar o Bolsonaro.
Agora nós já enxergamos dentro da Folha de São Paulo a permissão para que se diga que os inquéritos são inconstitucionais, que o Alexandre é um justiceiro, que a censura prévia foi reinstituída no Brasil, que o devido processo legal não está sendo observado, que ele está agindo de forma solitária. Isso é uma novidade excepcional, que merece ser comemorada e até aplaudida, e eu vou falar sobre isso. O Estadão disse, ao contrário do que parecem, o editorial do Estadão, muita gente, é a opinião de um colunista. Não. Opinião do Estadão, tá? Ao contrário escreveu, a legítima crítica ao Supremo. Então agora pode criticar, não é a tática. Eu queria que o Estadão me explicasse qual é a diferença entre crítica e ataque. Eu tô com tempo. Quando é crítica e quando é ataque à instituição democrática? Essa é a pergunta. O que é a crítica legítima? Há alguma crítica ilegítima? Quem decide qual é a crítica legítima e qual é a ilegítima? Mas diz o editorial, ao contrário do que parecem pensar alguns ministros do STF, criticar instituições democráticas não é necessariamente atacá-las ou ameaçá-las. Tampouco exigir sua autocontenção é ser extremista, e demandar que atuem na forma da lei não é deslegitimá-las. Ao contrário, quem faz tudo isso de boa fé quer aperfeiçoá-las, isto é, quer instituições que não sejam ativistas partidárias, arbitrárias, corporativas ou pessoais. É óbvio! É o que nós estamos dizendo. Isso olha, vocês estão vendo um eclipse, aquele momento onde corpos se encontram e passam a ficar na frente do outro. Vocês estão vendo um eclipse entre o Alan dos Santos e o Estadão e a Folha de São Paulo. Todos nós, os astros estão todos alinhados falando a mesma coisa. Só que vocês estão dizendo a mesma coisa que nós dizíamos há 5 anos, quando começaram esses inquéritos. É um pouco tarde. É muito tarde. Graças à omissão de vocês, muita gente sofreu. Vocês fecharam os olhos para os desmandos e arbitrariedades contra aqueles que vocês gostariam de ver se ferrando. Eu, inclusive. Vocês são cúmplices dessa situação que está acontecendo. Mas, neste momento, o que eu tenho para dizer a vocês é: vai, não peques mais. Nesse momento, o que eu tenho a dizer é elogios. Finalmente, se nós tivermos uma imprensa que se posiciona dessa forma, e a Folha é esquizofrênica, porque ela se posiciona dessa forma e ataca o Elon Musk no mesmo jornal que ela publicou essa posição editorial, o que, beleza, tudo certo. Mas se nós tivéssemos jornalismo, nós não estávamos nessa situação. E se vocês se posicionarem, a mídia ainda tem esse poder. O poder de estar no meio, na média. O poder de dizer quais são as opiniões permitidas. O poder de agendar as discussões. E todos são bem-vindos na minha luta por restabelecimento da liberdade de expressão no Brasil. Restabelecimento para todos. Do devido processo legal no Brasil, para todos. Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu sou o cara que defendeu o devido processo legal pro Lula. Eu não sou o Reinaldo Azevedo que defendia uma coisa e no dia seguinte, aliás, tomou uma porrada do Glenn Greenwald no Twitter espetacular. Mas que eu não defendi uma coisa e defendi a outra. O Glenn é um dos poucos coerentes. O que eu defendi é o que eu sempre defendo. Eu também não sou aqueles caras da direita que defendiam uma lava-jato que torturava, vazava para a imprensa com escuta clandestina, com prisão preventiva. Eu não sou esse cara. Eu defendi o processo legal naquela época também. Então agora eu tenho a moral para continuar defendendo o devido processo legal para as pessoas que estão do meu lado, digamos assim. Então, nesse momento, eu quero apenas restabelecer os direitos humanos no Brasil. Depois a gente briga. Depois eu brigo com o MBL, se o MBL tiver alguma relevância. De repente, até lá, eles passam a ter alguma relevância. Parece que o Kim Kataguiri chegou à puberdade até 2 semanas atrás. Eu achei bacana. Fiquei feliz. Depois a gente briga com esses caras. Depois a gente briga com todos aqueles da esquerda. Neste momento, a discussão não é esquerda ou direita, ela não é ideológica. E a gente vai falar sobre isso a respeito da live do Elon Musk com o Bolsonaro, a cagada que quase aconteceu.